Hoje nós vamos abordar aqui um tema extremamente importante e que é importante para todos os paulistanos e todos os brasileiros. Nós vamos falar sobre a apneia do sono, vamos falar sobre o ronco, sobre os problemas, os riscos e como tratar. Este é um assunto que hoje veio para ficar. Não é moda, ele está aí, é um problema de saúde, por que não dizer, é um problema de saúde pública. E para isso nós vamos entrevistar aqui um especialista, o Dr. Geraldo Lourenço Filho, é professor da Faculdade de Medicina da USP, é lá do INCOR, e é pneumologista e é especializado em sono, em tratar os assuntos do sono com a responsabilidade que tem que ser feita. Eu quero agradecer a presença do senhor, doutor Geraldo, para que a gente possa esclarecer um pouco a população de São Paulo sobre este assunto. Eu que gostaria de agradecer o vereador e colega, né, doutor Paulo Frange, ter a oportunidade de falar desse assunto que eu concordo que é extremamente importante. Ok. Doutor Geraldo, as dúvidas são muitas e eu vou fazer uma série de perguntas para que a gente possa tentar traduzir essas perguntas naquilo que a população gostaria de perguntar. O que é a apneia do sono? Perfeito. Então, a apneia é um termo técnico. A apneia é a parada da respiração. Por exemplo, o indivíduo que mergulha, ele pode mergulhar com um tubo de oxigênio ou ele pode prender a respiração e mergulhar. Esse é o mergulho livre, também chamado de mergulho em apneia. Quer dizer, a apneia é um termo técnico dizendo que existe a parada respiratória. E a doença mais comum é a apneia obstrutiva do sono. O indivíduo vai dormir, relaxa a musculatura, isso é normal, é fisiológico, e a garganta, por algum motivo, é uma garganta estreita e acaba fechando e leva então a um engasgo, uma parada respiratória, uma apneia, a apneia obstrutiva, porque a garganta está fechando, e acontece única e exclusivamente durante o sono. Um assunto que todo mundo não gosta de falar, tem vergonha, o que tem a ver quem ronca e quem não ronca com a apneia? Ou seja, parece que as pessoas têm muita vergonha de falar que ronca, e nós sabemos da importância disso, ou seja, quem é que faz esse diagnóstico em casa? É o marido, é a mulher, é o filho? Exato, é uma coisa curiosa, porque em medicina, o Dr. Paulo Frange conhece muito bem, a gente divide as sintomatologias em sinais e sintomas. Então, o sinal é tudo aquilo que eu observo do meu paciente, e sintoma é tudo aquilo que o meu paciente refere. E o ronco não é nem um sinal nem um sintoma, a gente costuma brincar e dizer que é uma reclamação de uma terceira pessoa, em geral da esposa, marido e assim por diante. Roncar não é crime. 40% a 50% da população ronca, depende, em geral, de barriga para cima, se bebeu muito álcool, se está com o nariz entupido. É só que existem roncos e roncos. Quando o ronco é alto, é constante, incomoda os outros e existem paradas respiratórias observadas, esse é um sinal vermelho de alerta de que a pessoa possa estar sofrendo da apneia obstrutiva do sono. O ronco é muito frequente, muito comum, e a apneia obstrutiva do sono, essa é uma coisa relativamente nova na medicina. A gente sabe hoje em dia que é extremamente frequente. Extremamente frequente. É mais comum no homem ou na mulher? A doença é mais comum no homem, principalmente porque o homem tem o que a gente chama de deposição de gordura central, no abdômen e também no pescoço. A mulher, até a menopausa, ela é relativamente protegida, porque ela engorda mais no quadril, na região das cadeiras. Então ela está protegida, em geral ela tem um pescoço estreito. Depois da menopausa, a prevalência de apneia do sono, tanto em homem como em mulher, vai crescendo com a idade, e uma se aproxima com a outra. O ronco chega a ser muito alto. Eu cheguei a ter informações de ronco com 60, 70 decibéis de ruído. Isso significa, para você que não está acostumado com a linguagem, de dentro da sua casa, um ônibus passando na porta, subindo a ladeira. É mais ou menos 60, 70 decibéis. É um ruído muito grande. Esse é um ronco que é muito importante. Agora, quem está do lado, como é que ele percebe a apneia? Então, essa é uma questão importante que o Dr. Paulo Frange está colocando, que o ronco é um problema social também, porque se por um lado o ronco e a apneia é mais comum em homem do que em mulher, as mulheres têm muita insônia. E a pior coisa do mundo é você estar tentando dormir do lado de alguém que está roncando nesses níveis.
E o ronco de quem tem apneia obstrutiva do sono é um ronco irregular. A pessoa está roncando, você vai pescar, alguém está roncando, de repente para. Você fala, bom, agora eu vou dormir. Pois é nesta hora, em geral, que a pessoa está fazendo a parada respiratória, porque para o movimento e para o ruído. E aí, de repente, ele tem aquele ronco irregular, aquele ronco alto ressuscitativo, quando a pessoa ela desperta justamente para não morrer sufocada. Mas ela quer dormir, então ela volta a dormir, e esse processo se repete centenas de vezes durante a noite. E o que chama mais atenção é que a pessoa que sofre do problema raramente tem percepção. Ela pode dormir muito mal, um sono extremamente fragmentado, acordar inúmeras vezes durante a noite, e você pergunta, você dorme bem? Durmo, eu durmo em qualquer lugar. Pois é, esse é o seu problema. Se você está dormindo em qualquer lugar, significa que o seu sono durante a noite é um sono não reparador, porque a pessoa fica acordando inúmeras vezes durante a noite. Eu costumo brincar que essas pessoas elas sabem dormir e sabem respirar, mas não conseguem fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Porque quando dorme, relaxa a musculatura, a garganta fecha. E quando então acorda, volta a respirar e volta a dormir, esse processo se repete centenas de vezes durante a noite. Doutor Geraldo, isso é visto até com uma certa naturalidade, ou seja, as pessoas acham até engraçado ou comum, alguém está assistindo a novela, dorme, assistindo o jogo de futebol, dorme, senta para ler uma revista, dorme. Isso não é normal, portanto, isso é resultado de uma noite mal dormida, e a apneia, portanto, está trazendo sintomas que não é importante para o paciente, ou seja, é perigoso. Ou seja, a apneia, ela leva a alguma doença? Sem dúvida, sem dúvida. O grande problema, o principal problema que foi descrito inicialmente, é que a apneia obstrutiva do sono fragmenta o sono, não deixa o indivíduo ter um sono profundo. O indivíduo não dorme, ele cochila. Cochilar é diferente de dormir. Você acaba não tendo um sono reparador. E as principais consequências que foram descritas são, então, sono não reparador e sonolência diurna. Então, a pessoa tem sonolência em situações passivas, por exemplo, assistindo televisão, lendo um livro no computador, ou inclusive situações um pouco mais complicadas, como, por exemplo, dirigindo um carro, ou até conversando com alguém. E é uma situação que, obviamente, solapa a qualidade de vida de uma pessoa, porque não tem nada pior do que você estar tentando se manter acordado e brigando por conta dessa sonolência. Qual que é a relação, então, entre a apneia, o derrame, o infarto e a morte súbita, por exemplo? Perfeito. Agora o Dr. Paulo Frange está citando um outro problema, e uma questão óbvia é por que um médico especialista em sono, pneumologista, vai ter um laboratório dentro do Instituto do Coração, que na realidade nós temos um laboratório lá de pesquisa e também de diagnóstico de muitos pacientes. Nos últimos 15 anos, ficou bem claro que existe uma associação muito grande entre a apneia do sono e doença cardiovascular. E o que é a doença cardiovascular? O principal é a hipertensão arterial sistêmica. Existe uma associação muito grande entre a apneia do sono e hipertensão arterial sistêmica. E, subsequentemente, a gente sabe que a arritmia cardíaca, fibrilação atrial, por exemplo, que é um tipo de arritmia cardíaca, risco aumentado de acidente vascular cerebral, o famoso derrame, infarto agudo do miocárdio, morte súbita. Então, aparentemente, agora com certeza, parar de respirar durante a noite faz mal, não só para o seu cérebro, que fica péssimo no dia seguinte, mas também para o sistema cardiovascular, com risco aumentado de várias doenças, inclusive de mortalidade por doença cardiovascular. Por quê? Porque o indivíduo vai dormir, o oxigênio fica subindo e caindo, porque ele para de respirar, obviamente o oxigênio cai. Aí ele volta a respirar, o oxigênio sobe. O oxigênio cai, o oxigênio sobe. E isso é um mecanismo que lesa as artérias, lesa os vasos. A gente tem estudado muito lá no INCOR os mecanismos. Mas independente dos mecanismos biológicos propriamente ditos, é quase que intuitiva a ideia de que parar de respirar durante a noite, no momento que o indivíduo deveria estar descansando, ele vai praticamente para uma maratona, ele tem atividade simpática aumentada, tem processos inflamatórios acontecendo, obviamente isso faz mal para o coração. E hoje em dia a gente sabe que não faz um pouco, faz muito mal.
Doutor Geraldo, o paciente que é gordo, pescoço curto, vermelho, ele tem mais chance de ter apneia. Mas o paciente que não é assim e que às vezes está com sobrepeso, ou seja, um pouco acima do peso, ele acaba, neste momento que começa a ter apneia, também começa a aumentar de peso. Por que quem tem apneia também começa a engordar? Porque você está com energia ruim, acorda no meio da noite, come mais açúcar, come em horários irregulares, e o indivíduo com apneia obstrutiva do sono, apesar da apneia ser o principal fator de risco, a obesidade, desculpe, é o principal fator de risco para a apneia, o contrário também acontece. Uma vez que o indivíduo começa a desenvolver a apneia, ele tem um quadro que vai piorando. Ele engorda e a garganta dele vai ficando cada vez mais flácida também. Um assunto mais delicado, mas eu não posso deixar de perguntar. Esses pacientes, no meu consultório, eles queixam muito de alteração da libido, do desejo sexual. Tem alguma coisa a ver com a apneia? Total. A apneia do sono, então a gente está vendo a verdadeira desgraça que é a apneia obstrutiva do sono. Sonolência, risco aumentado de depressão, existe diminuição de produção de hormônios masculinos, testosterona, e existe uma questão comportamental, quer dizer, a pessoa cansada não tem energia, quer dizer, antes da mulher apagar a luz, o indivíduo já está roncando, porque ele está tão cansado, tão Mas cansado. ele muda o humor também, ele fica agressivo também? Ele pode ficar agressivo, ele pode ficar depressivo, porque ele está tentando responder a uma situação de extremo estresse para o organismo dele. Doutor Geraldo, é uma coisa multidisciplinar, envolve muitas especialidades. Afinal, quem é que diagnostica mais a apneia? É o otorrino, porque a pessoa vai lá por causa do ronco, é o pneumologista, é o cardiologista? Quem é que resolve mais indicar esses pacientes? Veja, a gente vive uma mudança de paradigma nos últimos 15, 20 anos. Parece muito 15, 20 anos, mas o Dr. Paulo Frange sabe que na medicina 15, 20 anos é uma quantidade muito pequena, passa muito rápido. Nós, da nossa geração, eu me formei há pouco mais de 20 anos, que eu terminei a residência, não existia diagnóstico de apneia do sono. A gente não fazia o diagnóstico porque não monitorizava, não perguntava sobre o ronco, e hoje em dia a gente sabe que é uma doença muito comum. É uma doença que afeta pelo menos 4 a 10% da população, e nos indivíduos com doença cardiovascular, por exemplo, a doença é extremamente comum. Então, o paciente está em todos os médicos, ele está no otorrino, às vezes se queixando de ronco, às vezes com problema de garganta, ele está no neurologista com sonolência, ele está no pneumologista e no cardiologista, por que não? No endocrinologista, quer dizer, o doente ele está em todos os lugares, agora ele precisa ser reconhecido. Agora, o diagnóstico não é feito só por essa observação. Eu preciso fazer um exame para isso. Que tipo de exame? Como funciona a polissonografia, que quando nós pedimos, nós sabemos que o Sistema Único de Saúde, a rede pública, não tem como resolver toda a demanda da necessidade, então, da polissonografia. E os pacientes que têm convênio, que têm seguro-saúde, quando eu peço no consultório, o colega que está do outro lado manda de volta e pergunta por que está pedindo, dá vontade de mandar a foto do paciente para ele. A gente não entende por que a seguradora pergunta para você por que você está pedindo esse diagnóstico, se eu já ouvi ali insistentemente o ronco, a apneia, o paciente já tem hipertensão, tem tudo. Por que da resistência? O exame é caro, é difícil, como é feito? O exame, então, chama-se, como o Dr. Paulo Frange ressaltou, a polissonografia. Poli significam vários. Sono, a gente sabe o que é, e grafia é o registro. Então é o registro do sono durante a noite, e existem vários canais, eletroencefalograma, movimentação de olhos, eletrooculograma, porque tem uma fase do sono muito especial que a gente movimenta os olhos, que a gente sonha, que é a fase REM, movimento então de cinta torácica, abdominal, uma série de canais que vão monitorizar não só o sono, como a respiração e o sistema cardiovascular. O eletrocardiograma também? Eletrocardiograma também, a gente vê muita arritmia durante a noite. E os movimentos do sono? Porque às vezes a pessoa chega e diz, eu não percebo que ele ronca muito, mas eu acordo com ele chutando as pernas e tudo. Isso tem a ver? A medicina do sono é uma nova especialidade. Existem várias doenças, gente que chuta a perna, gente que anda, gente que é o sonâmbulo e assim por diante. Tá. Mas a gente hoje está se concentrando aqui na doença mais comum, e é a que mais faz com que os indivíduos façam a polissonografia.